Unidos. E aí eu queria colocar o Bruno de novo na conversa, na nossa roda, para perguntar, Bruno, sobre essa questão também da relação dos Estados Unidos, dessa Copa que vai ter 3 sedes nesse momento, e como você acha que os Estados Unidos também enfrentam apreensões por parte dos torcedores? Então a gente falou do México com essa questão de violência. Você acha que também nos Estados Unidos tem uma apreensão por conta de toda essa questão de migração? Como que os torcedores estão vendo isso? O que você acha que vai acontecer em relação também aos Estados Unidos? Com certeza, Priscila, vai gerar uma preocupação. A gente conhece. Bom, você que está aí sabe melhor do que ninguém, mas a gente sabe como são os americanos com questão de imigração, digamos, em tempos de paz, né, em tempos de calmaria. Você imagina como serão os americanos para receber um grande evento como esse, como a Copa do Mundo, esse fluxo de viajantes que vai ter. A gente estava falando antes, né, nos bastidores aqui da nossa conversa, você vai ter torcedores que possivelmente vão visitar os 3 países. Então você ter 3 carimbos no passaporte. Aí vai ter torcedor que vai sair do Canadá, que vai assistir jogo no México, que depois vai para os Estados Unidos. Então os departamentos de imigração certamente vão trabalhar bastante nessa Copa. O fluxo de torcedores vai ser muito grande. A Luciana está na Argentina, sabe também. O torcedor argentino, por exemplo, ele vai em peso. No Catar foi assim, é uma verdadeira invasão de torcedores, né? O que gera uma preocupação natural, né? O fluxo, um grande fluxo de pessoas indo em direção ao país, a uma cidade, já gera uma preocupação para as forças de segurança. Nesse cenário, ainda mais. A gente tem, acho que a impressão com relação ao turismo, nós temos 2 cenários diferentes. São ambos cenários de violência, mas de violências distintas. No caso do México, a preocupação com a segurança nacional, né? Por conta das operações contra o narcotráfico, o torcedor que vai viajar certamente vai se perguntar se ele vai estar seguro ou não ao tentar assistir uma partida no México. Já nos Estados Unidos a questão é outra, a questão é de violência policial. Há muita preocupação, por exemplo, com relação às operações do ICE, né? As operações policiais relacionadas pelos agentes do ICE. Recentemente, inclusive, a gente teve a manifestação pública de um clube da Alemanha, do Werder Bremen, que faria uma turnê, faria uma viagem aos Estados Unidos de pré-temporada, né, de encerramento de temporada europeia. Eles iriam aos Estados Unidos e cancelaram essa viagem por não concordar com questões relativas à política migratória do governo Donald Trump. O Werder Bremen não é uma potência do futebol europeu, mas é um clube tradicional alemão que se colocou publicamente contra essa questão da imigração, de como o governo Trump trata a questão imigratória, né? Então, você já tem manifestações públicas nesse sentido. A Copa está se aproximando, a gente teve agora o caso do México, então certamente que isso levanta muitas questões com relação à possibilidade de turistas viajarem, de como que vai ser esse fluxo entre os países, né? A gente falou, vocês falaram no começo, né? O México vai ter só 13 partidas, o Canadá também vai ter pouquíssimos jogos. A maior concentração de partidas, de eventos, vai acontecer, de fato, nos Estados Unidos. Também por isso, o México não vai querer perder Guadalajara, ou qualquer outra sede, né, seja Monterrey ou Cidade do México. Já são poucas partidas. Você perder uma sede, suponhamos que Guadalajara seja retirado e os jogos sejam repassados para a Cidade do México e Monterrey. Seria um golpe muito forte no orgulho dos organizadores mexicanos, que já estão com o orgulho, de certa forma, um pouco ferido, porque sabem que não são a estrela principal do evento. A estrela principal são os Estados Unidos, né, que vão receber o grosso aí da Copa do Mundo, vão receber a final. Então, certamente que tudo isso que a gente está conversando aqui vai levantar muitas questões com relação à política internacional, à segurança, capacidade de segurança nacional dos 2 países, mas também com relação aos turistas, né? Aqueles que vão viajar ou que desejavam viajar para ir assistir a Copa do Mundo, vão levantar vão ter essa pulga atrás da orelha para saber se vão estar seguros ou como estar seguro num evento como esse. Quem está olhando, digamos, de rabo de olho é o Canadá, que por enquanto não tem são tempos de calmaria, né? Então o Canadá olha com maior tranquilidade para o evento, não tem nenhum problema dessa magnitude, mas México e Estados Unidos estão com essas questões que eles vão precisar resolver para a Copa. Bem típico do Canadá. Tem uma pergunta que eu queria que você respondesse rapidamente, Bruno. O Janilson pergunta se há outros países abertos para possivelmente receber os Jogos do México. Se você escutou algo sobre isso. Não, essa é uma questão, por exemplo, a FIFA
não trata sobre isso, por exemplo. Né? Publicamente, o presidente Gianni Infantino, que completou 10 anos no cargo, inclusive nessa semana, ele confia na capacidade do México de organizar a Copa. Também como uma forma de passar uma mensagem tranquilizadora, ou seja, nós confiamos no México e, por outro lado, uma certa pressão de vocês precisam resolver as coisas no quintal de vocês. Então, a Copa do Mundo vai ser no país de vocês, por favor, resolvam a tempo de recebermos os turistas, os jogos, os eventos. Né? Então, tem esse recado duplo por parte do Infantino da parte da FIFA, tranquilizar com relação ao acontecimento no México e para os mexicanos existe uma questão importante que ela precisa ser resolvida a tempo. Mas, por enquanto, que a gente saiba, não há nenhum outro país que estaria disposto a herdar os Jogos do México no caso da saída, né, da retirada do país da organização da Copa. E criaria, acho que, uma questão diplomática ali com o México também, né? De, nesse momento, dizer que a Copa não aconteceria lá. E eu estava lendo também que os preços dos hotéis, por exemplo, já subiram 400% em Guadalajara. Imagina para devolver esse dinheiro para os torcedores, o Estado teria que se envolver para devolver esse prejuízo para os hotéis. Também os ingressos foram vendidos por centenas de dólares, né? Então, ingressos caríssimos teriam que ser devolvidos eventualmente. Isso geraria ali uma crise bem intensa. Então, acho que nesse momento a FIFA não está falando sobre mudar, né, o local dos jogos. Lu, queria voltar com você, porque a gente tem mais perguntas aqui. O Rodrigo, por exemplo, falou que